Em Busca da Verdade acabou surgindo de forma muito orgânica. Então, em 2021, eu conheci o Guilherme, e aí eu e o Pedro, que é meu cunhado, é casado com a minha irmã, a gente começou a fazer uma mentoria com o Guilherme. Então, eu já estava querendo começar a ler, ter uma vida de estudos, né, começar a ordenar essa parte intelectual. E aí o Guilherme começou a dar recomendação de leitura para a gente, e a gente se encontrava a cada 2 semanas para tirar dúvidas sobre os livros. E quando eu comecei a entrar nesse universo da cultura clássica, que foi nessa época da minha conversão, que eu comecei a entender o que eram essas ideias universais, o que era metafísica, né, o que esses grandes pensadores tinham falado, para mim foi um choque tão grande, porque eu estudei no que era considerado ótimas escolas, né, aqui em São Paulo. Nunca Então, falavam sobre isso. minha vida toda, as pessoas me falavam: Gabriel, você teve acesso ao melhor que a educação pode oferecer, né, na escola, na faculdade. E aí, quando eu comecei a estudar de fato, eu fiquei chocado com a minha própria ignorância. Eu falei: caramba, eu não sei nada. Eu vou ter que começar praticamente do zero. Minha educação, a vida inteira, praticamente foi uma farsa. E aí eu comecei a me aprofundar nesses livros. E a gente se encontrava a cada 2 semanas, e as conversas eram tão ricas, tão profundas, que uma hora a gente falou: bom, não dá para isso ficar só entre nós. A gente precisa chamar outras pessoas, pelo menos, para escutar isso que a gente está falando, isso que a gente está conversando. E aí surgiu a ideia da gente fazer um jantar mensal. Aí, em 2022, a gente começou a fazer um jantar por mês, em casa. A gente chamava os amigos, o Guilherme fazia uma exposição, e aí as pessoas iam perguntando, tirando dúvida. E realmente isso começou a gerar muito interesse. E aí começou com 15 pessoas, né? Mês a mês foi crescendo, um amigo foi chamando o outro, sim, aí foi 20, 30, 40, 50. Quando a gente viu, tinha 70 pessoas abarrotadas na sala de casa, gente sentada no chão, na escada. As esposas estavam ficando malucas já. Falaram: porra, todo mês tem que organizar esse negócio em casa agora. Essa parte tem que ter, né? Todo mês um evento em casa, cara, tá louco. Aí a gente falou: não, vamos organizar direito então essa turma. E aí, ano passado, a gente montou a primeira turma oficial do Em Busca da Verdade. A gente estava esperando 15, 20 pessoas na primeira turma. Entraram 90. Aí, no segundo semestre do ano passado, a gente foi para 370 pessoas. E a gente começou esse ano com 700. Então, foi um crescimento rápido, em pouco mais de um ano. E, basicamente, o Em Busca da Verdade é uma sociedade de formação clássica. A gente desenvolveu uma trilha pedagógica, então tem um caminho para inserir a pessoa dentro desse universo da cultura clássica. Então a gente começa falando do início da filosofia, com Sócrates, Platão, Aristóteles, depois dos grandes líderes da história, quem foram os caras que formaram os maiores impérios da história: Alexandre, Júlio César, Constantino, Justiniano, Carlos Magno, né? Como é que esses grandes impérios foram forjados, o que era a educação clássica, né? Quais são os pilares da educação clássica, qual foi a educação que Aristóteles deu para Alexandre, que permitiu ele conquistar o mundo aos 20 e poucos anos. Então a gente vai inserindo a pessoa dentro desse contexto. E tem sido muito interessante porque as pessoas estão sedentas por esse tipo de formação, né? As conversas hoje em dia são superficiais, as amizades são superficiais, e a gente precisa resgatar esses pilares que construíram a nossa civilização. O que mentiram para a gente na nossa educação é um negócio absurdo sobre a história da igreja, sobre a história da fundação do Brasil, né? Em muitos casos é exatamente o contrário do que a gente aprendeu. Então a gente vai desmentindo muito do que as pessoas aprenderam na educação moderna, e realmente tem sido incrível. A gente tem 2 pilares muito fortes. Um é da formação em si, que é essa trilha pedagógica. A gente tem uma bibliografia todo semestre que os alunos leem, e a parte da comunidade também. Então, isso está sendo muito bacana. As famílias estão ficando amigas, os filhos estão ficando amigos. Eu tenho a sensação que estava todo mundo se sentindo um pouco perdido, olhando para o mundo e falando: o mundo está ficando completamente insano, será que só eu estou enxergando isso? E a hora que você chega num grupo e vê várias outras pessoas
pensando igual, com os mesmos objetivos, querendo viver uma vida com mais profundidade, realmente isso é maravilhoso. E a gente começou uma turma agora, semana passada, para jovens de 15 a 22 Olha. anos. Então, é a primeira turma nessa faixa etária, que está super bacana também. Então, a gente está muito entusiasmado com esse resgate da cultura clássica e com esse crescimento que está tendo, principalmente no Brasil, né? Das pessoas querendo voltar para os pilares que sempre funcionaram ao longo da história. Até que ponto essa mudança de vida fez com que mudasse a sua visão sobre dinheiro, sobre ter, sobre a vida financeira em si? Sim. Até que ponto hoje você enxerga de outra forma ou não, a mesma coisa? Não, claro, o materialismo, é claro que em alguma medida ele é necessário porque a gente vive no mundo material, né? Sim, a gente sim, depende sim, claro. de dinheiro, todo mundo tem casa, tem carro, tem conta para pagar. Então, é claro que a gente precisa ter essa preocupação financeira, toda família precisa ter isso. O problema é quando você faz disso o sentido último da sua vida, né? Que é o que a gente vê hoje, que são as pessoas idolatrando o dinheiro, achando que isso é o que dá sentido à vida delas, e você vê que é uma pobreza muito grande, é uma pobreza espiritual completa, né? A pessoa que acha que o mais importante que ela tem na vida é o dinheiro, é o patrimônio que ela tem, é uma pessoa que não entendeu nada sobre a vida, porque é uma pessoa que está presa no materialismo, e tudo que é material se desfaz, né? se corrompe, né? É destruído, né? Com o tempo vira pó. As coisas mais importantes da vida são imateriais, né? Elas não perecem, elas são eternas. Então, quando você começa a despertar para essas verdades universais, essas verdades eternas, você vê que o material é tão pequeno diante de tudo isso, que não tem como você não equilibrar as coisas, né? O material tem a sua importância, mas ele tem que estar dentro da hierarquia correta, né? Você tem que primeiro buscar a verdade universal, você tem que buscar uma vida segundo a lei natural, né? Uma vida virtuosa, e o material é um complemento a isso. Então, é uma ferramenta para a gente conseguir, inclusive, buscar essas coisas, fazer apostolado, né? Como você tem o podcast aqui, tudo isso faz parte do mundo material, mas ele está subordinado a uma causa maior. Se essa hierarquia estiver invertida, a vida da pessoa acaba ficando disfuncional e ela acaba buscando a felicidade no lugar errado. O que é que levou você, aos 15 anos, decidir ler o que você leu? Você considera que foi alguém que indicou, ou sei lá, algum sentimento de ser um pouco revoltado por algum motivo? O que é que fez você mergulhar nisso daí aos 15 anos? Foi uma vontade de encontrar respostas, né? Eu não me lembro ao certo onde eu escutei o nome do Richard Dawkins, mas me pareceu que era um bom caminho. E foi isso, foi curiosidade, né? Foi querer, né, descobrir a verdade, né? Acontece que eu fui pelo caminho errado. Na sua época de ateu, alguém tentou converter você, não? As pessoas com quem eu conversava não tinham os argumentos, né? Eu acho que quando falta a formação, você não consegue nem contrapor o argumento do ateu, porque é isso, existe essa falsa contraposição, e então as pessoas só com quem eu conversava meio que só me deixava quieto. Não tive nenhuma pessoa que realmente sentou comigo para tentar me converter. E então fui seguindo esse caminho até encontrar a leitura, né, e a filosofia, mas demorou muitos anos. E eu comecei é impressionante, a hora que você começa a descobrir Sim. a verdade, você vê como a gente foi enganado ao longo da história. Porque eu cresci também achando que a Igreja Católica era o maior vilão da história da humanidade, responsável pelo retrocesso, né, pelo atraso, né, que foi responsável por 1000 anos de estagnação durante a Idade Média.
E aí quando você começa a ler a história de fato, você vê que foi exatamente o contrário disso. Você vê que a Igreja Católica construiu toda a civilização ocidental, né? Tudo que nós entendemos como base da civilização ocidental vem da Igreja Católica. Então, isso começou a me chamar muito a atenção também, como que eu tinha sido levado pelo caminho errado, né? Com todas essas falácias, todos esses erros históricos e esses ataques.